Jesus, em Mateus 13, ele conta 7 parábolas. Jesus ressuscitado no Apocalipse revela 7 igrejas. E Jesus manda um aviso ou uma carta para cada igreja. Em Mateus 13, Jesus conta 7 parábolas a respeito do reino dos céus. Nós vivemos a última parábola. E a última parábola, ela diz assim: o reino dos céus está em Mateus 13, versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia. E, assentados, escolhe os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, Jesus contou e nos revelou o mover do Espírito e o homem. 7 é o mover completo de Deus, tanto nas parábolas de Mateus 13, como nas 7 igrejas, representando toda a era da igreja, toda a era do reino do céu. O que acontece é que a rede é lançada ao mar. A rede representa a palavra de Deus, o evangelho pregado. E o mar representa o coração dos homens, a mente humana, os homens pecadores. E o que faz o evangelho? Ele traz para o reino pessoas convertidas e pessoas não convertidas. Nos nossos dias, o cristianismo está cheio de pessoas não convertidas, líderes não convertidos, igrejas que praticam o contrário das Escrituras, igrejas que praticam o contrário que Jesus ensinou. Veja bem que a rede traz peixes bons e peixes ruins. Não tente separar agora peixes bons de peixes ruins. Quem vai fazer isto no final são os anjos de Deus. Eles é que separarão e destinarão um para um lado, outros para o outro. O que nós devemos fazer? Nós devemos estar apercebidos. O que falta em nossos dias é discernimento. Nós precisamos de ver o que foi corrompido. Nós precisamos perceber, porque as coisas de Deus são ocultas. Quem pode ver quem ama uns aos outros como Jesus ensinou? Quem pode ver que a igreja verdadeira tem dons espirituais, dons de discernimento, dons de profecia, todos os dons que soberanamente o Espírito dá. Observem como a carne introduziu-se na era do reino do céu. Por isso é que vêm peixes ruins, isto é, pessoas pecadoras continuam trazendo para a chamada igreja, o cristianismo, as coisas da carne e do mundo. Observem a arrogância da carne. A pior coisa é que Deus não olha para a obra da carne. A igreja tomou, ou o cristianismo tomou, o caminho de Caim. Qual o caminho de Caim? Observe que tanto Caim quanto Abel foram até Deus. E este é um caminho daqueles que praticam religião. Deus não olhou para a oferta de Caim. Por que não olhou? Ele trouxe fruto da terra. Ele trouxe obra da carne. Deus não olha para a obra da carne.
Observe como as igrejas oram hoje. Oram segundo a carne. Acontece exatamente o contrário do que as pessoas pedem. Quando você ora segundo a carne, pede segundo a carne, vai acontecer o contrário. Você vai ficar decepcionado com seu pedido. Precisamos entender e compreender a administração de Deus. Deus está irado com toda a corrupção que Jesus ressuscitado revelou e chamou de Babilônia, que é todo sistema corrupto evangélico, todo sistema corrupto que envolve o reino do céu. Lembre-se, no final vai haver separação. Não olhe agora para as pessoas que não se converteram e que estão praticando a religião. Olhe para Jesus. Se você não for iluminado pela luz do mundo, você ficará confuso. Lá em Ezequiel 5, Deus diz que Jerusalém fez pior do que os incrédulos. Jerusalém representa a igreja. Hoje, há igrejas que fazem pior do que os incrédulos. Por quê? Porque na corrupção praticam aquilo que enxovalha o nome de Jesus, atrapalha a pregação do evangelho, porque traz mistura. É exatamente o que esta parábola conta. Traz mistura. Mistura o que é da carne com o que é do espírito. Muitos, a corrupção é tanta que chamam púlpito de altar. Altar é lugar de sacrifício, lugar de morte da carne. Púlpito não é altar. Pelo contrário, púlpito se tornou palco. Palco para quê? Para apresentação e pregação segundo a carne. O que era para haver na igreja? Como está em Coríntio. Segundo a orientação do Espírito Santo, fale 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Onde está a igreja que fala 2 ou 3 profetas? Pelo contrário, há mestres que ensinam que não há mais dons espirituais, que o Espírito Santo não dá mais dons. E os dons espirituais são desprezados. A edificação da igreja não acontece. O que acontece é a apresentação da carne. O que há é como um palco, é como um lugar de show. E isto é a corrupção pura. Quando a carne toma o lugar do Espírito Santo e se diz que é espiritual. Lá em Isaías diz assim: ai daquele que mistura, chama a luz de trevas e trevas de luz. É assim. Se nós falamos o que está escrito, falamos a verdade, estamos errados. E diz que não é tempo de julgar, é tempo de julgar. Julgar significa perceber segundo o Espírito. Paulo diz que nós, crentes verdadeiros, vamos julgar o mundo, vamos julgar os anjos. Deus vai dar o juízo à igreja vencedora. Portanto, não seja tolo em aceitar tudo como se fosse do Espírito de Deus. João diz: prova o Espírito para ver se o Espírito é de Deus. Você tem que testar. Não aceite alguém que está pregando o Evangelho que ainda não foi testado pela cruz de Cristo. Pois que se ele não passou pela cruz de Cristo, morrendo e ressuscitando com Cristo, está falando segundo a carne e você está sendo enganado. O que temos que fazer? Temos que tocar a trombeta. Isto não é coisa segundo a carne, mas é segundo o Espírito. Tocar a trombeta significa anunciar, proclamar, falar a verdade. O que precisamos é a verdade por meio do Espírito Santo. Portanto, perceba que Jesus já profetizou a mistura de tudo. Mistura tudo. Hoje, as coisas se deterioraram de tal maneira que há um mercado gospel. Calcule isto. Jesus não suportou negócios no templo. Jesus suporta negócios com seu nome. Portanto, Deus
está percebendo e está vendo todas as coisas. E o que há de vir, virá. Ore e vigie. Esteja percebido. Perceba que Cristo crucificou a carne. Deus não olhou para a oferta de Caim. Deus não olha para o que a carne faz. Pelo contrário, ele abomina, detesta. Que possamos perceber que, pelo Espírito Santo, podemos compreender o que Jesus ensinou. Podemos compreender o que são as 7 igrejas. Podemos entender as 7 parábolas. E assim, andarmos na luz como na luz ele está. Termos comunhão uns com os outros. Com aqueles que recebem a doutrina de Cristo. Com aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos e amam a verdade. Que a graça de Deus esteja com você e possamos compreender a verdade, pois é isto que nos liberta. Bendito que vem no nome de Jesus. Amém.